Perseverando na história vitoriosa. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é sobre isto. Sobre a história vitoriosa e um chamado para que perseveremos nessa história. Vamos hoje ler no capítulo 3, Apocalipse 3, versos 1 a 6. Nós estamos no trecho de Apocalipse onde cartas são escritas às 7 igrejas. E hoje vamos ler a carta à igreja de Sardes, no capítulo 3, versos 1 a 6. Mas quero recordar um verso que temos destacado neste livro enquanto atravessamos ele. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Vamos dizer juntos este grande verso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. História vitoriosa, perseveremos nela. Apocalipse 3, versos 1 a 6. Igreja mórbida. Igreja mórbida. Apocalipse 3, vamos ler e receber a palavra de Deus com o coração aberto. Diz a palavra: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de brancos, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvimos e recebemos a palavra do Senhor. Igreja Batista Cidadel, na cidade de Charleston. Quero recordar minha experiência com esta igreja, minha e da minha esposa. Estávamos nesta cidade e nos dias de férias e chegou o domingo. Bem, mas no sábado, andando ali pela região central, passamos por uma praça, uma bela praça, e vimos esta igreja, uma igreja imponente, um prédio imponente. E olhamos ali, vimos a placa com as atividades e pensamos, amanhã é domingo, vamos cultuar aqui, nesta igreja. Igreja Batista Cidadel. No dia seguinte, então, fomos a esse prédio para cultuar com esta igreja. As portas estavam fechadas e pensei que talvez, como é costume lá, por causa do ar-condicionado, as portas ficam fechadas. Subi as escadas, a uma escadaria, tentei abrir a porta, estava realmente trancada. E fiquei pensando, mas há uma placa aqui que fala do horário do culto, mas a porta da igreja está fechada, o que está acontecendo? E olhamos um para o outro e a minha esposa disse, vamos embora. Mas quando descemos e passamos pelo lado, vimos uma placa do lado da igreja, apontando para o corredor lateral, salão de cultos. E então entendemos, por alguma razão, o culto era acessível mais adiante, entrando pelo corredor lateral. E aí chegamos ao fundo da igreja e numa porta lá no fundo havia uma pessoa, um recepcionista, nos recebeu,
nos indicou uma sala ali no fundo para entramos, uma sala que cabia por volta de umas 100 pessoas. Era o culto da igreja. Uma vez foi uma igreja pujante ao ponto de até construir um prédio como este. Um prédio que cabe centenas e centenas de pessoas. Mas naquele domingo reduzida a no máximo 100 pessoas reunidas numa sala lá no fundo. A triste verdade é que igrejas podem entrar num estado mórbido e podem até morrer. A igreja de Jesus Cristo, a obra dele no mundo universal, essa jamais vai morrer, Deus sempre terá os seus e a igreja prevalece. Mas a manifestação desta igreja universal do Senhor, através dos séculos, a manifestação dela nas expressões locais, podem experimentar essa tragédia e tristeza de vir a falecer. O chamado de Apocalipse na carta a Sardes é urgente, crucial para mim, para você, para nós como igreja. A igreja Cidadel num estado mórbido. Quando você vai a países da Europa, com muita tristeza você vai ver catedrais luteranas, que são muito mais usadas para concertos clássicos do que para culto. E quando há culto, é culto com a presença de alguns muito poucos. A morbidez da igreja é algo, segundo Sardes, segundo a carta a Sardes, é algo que precisa ser enfrentado. Eu e você precisamos enfrentar a morbidez da igreja. Não deixar que a morbidez tome conta, domine a igreja, que a morbidez adentre a igreja. E isso passa por você, passa por mim. É eu e você que somos chaves nesta questão de enfrentar a morbidez da igreja. Da igreja não vir a retroceder e caminhar até a morte. Você está enfrentando a morbidez da igreja ou você é um que está até ajudando esse processo a avançar? E a igreja entrar num estado, então, de coma. Quem é você? Membro desta igreja de Jesus Cristo, membro da igreja Celebração. Enfrente a morbidez da igreja é o chamado. Atente para o perigo. O perigo está à volta. O perigo está diante de nós. É preciso atentar para esse perigo. Aqui nesta carta é dado um atestado de morte, um atestado de óbito. Você está morta, diz o Senhor Jesus Cristo falando através do apóstolo João na sua visão. Você está morta. Que tristeza, que lamentável, que tragédia este atestado de óbito ser proferido sobre uma igreja. Mas veja que é proferido. Então é possível. Se nós não andarmos com o Senhor como devemos andar, a igreja pode entrar em óbito. Meu irmão, minha irmã, prestemos atenção no perigo. Em Sardes havia, e até hoje lá, está lá para você ver, se visitar Sardes, um grande necrópole. Uma grande necrópole. Isto é, um cemitério muito grande que havia em Sardes. E com seus túmulos suntuosos, e podia ser visto à distância. E talvez na visão é usada esta figura porque é muito relacionada à experiência deles como cidade, por ter um cemitério, uma necrópole tão famosa. Você está morta. Você está morta. Agora, diferente das outras cartas de Apocalipse, esta morte de Sardes aconteceu por dentro. Diferente das outras igrejas que enfrentaram, por exemplo, perseguição, oposição de fora, não acontece aqui em Sardes, isso não é mencionado. Eles não estão sendo oprimidos pela sociedade, por governo, etc. E também em outras igrejas acontecia o quê? Como em Pérgamo, acontecia
a entrada de heresias dentro da igreja, distorções doutrinárias. Isto não acontece, não é mencionado em Sardes. O problema deles é por dentro. E, aliás, a igreja de Jesus Cristo é derrotada sempre por dentro. Quando nós permitimos, a força do mundo e do diabo não podem derrotar a igreja de Jesus Cristo. Ela é derrotada por dentro. Através de mim e de você, quando então a ação maligna encontra espaço em nós. Por dentro, quando a frieza chega, quando a letargia espiritual chega à sua vida, quando a acomodação chega à sua vida, quando a incredulidade chega à sua vida, os questionamentos levianos chegam à sua vida, aí então há o perigo de morte para a igreja. Atente para o perigo, tome muito cuidado. Quais são as marcas de uma igreja morta? Aqui está Sardes sendo declarado morta. Quais são as marcas? Quando olhamos na história da igreja de Jesus Cristo, nós entendemos quais são as marcas que deveriam estar presentes na igreja de Sardes e estar presente em toda a igreja que entra num estado de morbidez. Primeiro vem a descrença e a desconsideração pela palavra de Deus. Descrença e desconsideração. A palavra de Deus passa a ser questionada, passa a não ser realmente o centro do pensamento e das decisões e da mensagem da igreja. A palavra de Deus não recebe o valor que ela deve ter na fé cristã. Descrença e desconsideração para a palavra é a primeira marca de que a igreja caminha para o pior. Depois vem a falta de afirmação e pregação do evangelho. Deus em Cristo manifestado a pecadores que precisam se arrepender e que podem ser resgatados e salvos somente com a morte de Cristo, morte pelo pecador, pena, culpa que ele carregou no lugar do pecador, e somente o pecador arrependido, contrito, que então entende a sua necessidade da morte de Cristo e clama por ele, é salvo e pode então ir ao batismo, fazer parte da igreja de Jesus Cristo. A pregação do evangelho vai embora, a igreja e a pregação começa a ser sobre outras coisas ou assuntos periféricos e não sobre o assunto central. E quando os assuntos periféricos são tratados, eles não são ligados ao assunto central, o evangelho. Cristo morreu por pecadores. Começamos a falar de emoções humanas, começamos a falar de aspectos sociológicos, mas não falamos do evangelho. Outra marca da igreja. Então a primeira, desconsideração, descrença na palavra de Deus. Em seguida, falta de afirmação e pregação do evangelho. Cristo crucificado por pecadores. E aí vem a outra marca e até decorrente, a vida cristã, a vida dos crentes enquanto crentes, uma vida fria e mecânica. Vida cristã fria e mecânica. É uma marca da igreja mórbida. Depois vem o descompromisso com o cultuar. Crentes que não têm mais compromisso com o culto, com estar com a igreja e adorar ao Senhor. Recebemos a visita, tempos atrás, de um jovem da Alemanha, que, quando veio estar no Brasil, estagiou conosco no ministério pastoral. Hoje, ele retornando à sua terra, é um pastor na Alemanha. Ele me disse: Gessé, na Alemanha hoje, para o alemão, se ele for 2 domingos por mês à igreja, está muito bom. Ele entende que ele já fez demais, não há necessidade de fazer mais que isso. E não surpreende que há tanta morte da igreja na Alemanha. Não é levado a sério o culto. Há uma porção de explicações e desculpas para não se cultuar, ou para ser descompromissado com o culto. Eu apareço no culto da igreja assim como a chuva vem. Ninguém sabe, de repente, mas de vez em quando. E em seguida, outra marca da igreja mórbida, caminhando para a morte, é a falta de oração, a falta de fervor. Não há mais fervor, não há mais busca da oração na vida pessoal e também encontra a igreja. Marca da igreja que morre, falta de oração, falta de fervor. E aí, também outra marca é que se perde o arrazoar bíblico.
O arrazoar não é mais bíblico. O processo de formular verdades não parte mais da palavra de Deus. É baseado no próprio ser humano, é um arrazoar humanista. Eu acho que, eu penso que, eu entendo que as coisas assim, as coisas agora aí na cultura não são mais assim. A cultura diz que é assim. Então, parte-se do pensamento humano, pessoal ou coletivo, não se parte das verdades da Escritura para se formular verdades para a vida. A igreja, ela continua tendo uma Bíblia, quem sabe, no púlpito. Ela continua tendo lá um texto, uma declaração doutrinária oficial que fala que a Bíblia é o centro das coisas. Mas na prática, a igreja não pensa mais biblicamente. Os crentes pensam de forma mundana, de forma humanista. Não aprendem ou deixaram de pensar biblicamente. E aí acontece outra marca da morte da igreja, o abandono da ética bíblica. Começamos a nos comportar em acomodação, em alinhamento com o mundo e não com a palavra de Deus. Há um abandono da ética bíblica. Nossos comportamentos não são mais determinados, estabelecidos pela palavra de Deus, mas por aquilo que nós achamos, aquilo que nós gostamos e aquilo que a cultura e o mundo diz. Então entrou na igreja, entrou na vida dos crentes mundanismo e imoralidade. Compromisso com as verdades do mundo, porque não mais arrasou de forma bíblica, mas de forma pessoal, cultural. Igreja mórbida. É preciso tomar cuidado, ficar muito atento ao perigo. Aliás, lendo um artigo nesta semana, creio que semana passada, no jornal O Estado de São Paulo, fui lembrado da situação preocupante e crítica daquilo que se chama igreja evangélica no Brasil. O artigo era sobre os evangélicos e o censo de 2022 e a implicação disso para o relacionamento, então, dos evangélicos com a questão social, política, mas o articulista Márcio Ferreira, um jornalista especializado em sociologia, afirma o seguinte: o que se entende por evangélico hoje inclui denominações históricas, denominações pentecostais, neopentecostais, desigrejados, jovens da igreja de parede preta, coaches da fé e influenciadores digitais que usam a Bíblia como manual de autoajuda. Não há uma só fé evangélica no Brasil. Há uma miríade de experiências, práticas e disputas de poder. Que estado é esse da igreja no nosso país hoje? Que estado é o da nossa igreja? Que estado é o seu, como membro da igreja, célula do corpo de Cristo? E há aqui nesse texto algo muito triste, uma lamentável fama. Se é verdade que Jesus Cristo diz, você está morta, antes ele diz, você tem fama de estar vivo. Ah, que fama lamentável esta. Porque fama aqui é uma falsidade. Você tem fama de estar vivo. Você parece estar vivo. Você vende a ideia. Você passa a impressão de que está viva, mas não está. Que tragédia. Me faz lembrar o processo funerário nos Estados Unidos. Lá todos os mortos são embalsamados. E por isso o sepultamento, e se tem um culto fúnebre, pode ser feito, e é feito muitas vezes uma semana mais tarde, até mais tempo depois. Sepultamento leva dias. Mas não somente preparam o corpo embalsamando, fazem uma maquiagem caprichada no defunto.
ele fica bonito como nunca foi na sua vida. Parece vivo, mas não está. Meu irmão, é possível a igreja passar a ideia de que está viva, mas está morta. É isso que eu fico pensando quando eu leio, por exemplo, essa descrição do estado da chamada igreja evangélica no Brasil, que eu acabei de ler neste artigo, na visão de um homem que nem crente é. Lamentável fama, parece, mas não está vivo. Aliás, Sardes era uma cidade que era marcada por uma nostalgia. Ela tinha sido quase que 7 séculos antes de quando a carta é escrita para ela, é uma cidade muito antiga, uma cidade milenar, mas uns 7 séculos antes, ela tinha sido a capital de um império regional e viveu um momento de opulência e riqueza. Mas houve uma derrota, caiu, nunca mais voltou a ser capital de reino regional nenhum. Então era uma cidade que foi, mas não era mais. Uma cidade que falava de um passado glorioso que, por melhor que fosse o presente, estava muito longe daquilo. Havia uma nostalgia. Então, a palavra de João, na visão dele, Apocalipse, a eles é muito relevante. Foi, mas não é. Foi, mas não é. Será que a fama deles vinha de um passado quando a igreja foi realmente viva? E ela carregava essa fama agora quando não mais era morta. Estava vivendo apenas de fama. A igreja pode passar a ideia de estar viva e não ser. E talvez não seja uma questão nostálgica do passado, ou de uma fama emprestada do passado, mas pode ser que a igreja dá a ideia de estar viva, mas de uma forma que engana. Engana. Ajunta muita gente. Ela é dinâmica. Faz um agito muito grande, um chamado culto, cheio de ativismo. Mas falta realmente aqueles fundamentos bíblicos. Palavra de Deus, o que ela é. O pensar e propagar, pregar o Evangelho de Cristo não acontece. Acontecem outras conversas lá, outros discursos. A ética é abandonada, a ética cristã, o comportamento na sociedade desses todos que enchem as igrejas é um comportamento que nada reflete a ética cristã. Eu penso muito isso no Brasil, com a porcentagem que falam que nós temos de evangélico. Eu fico pensando, o Brasil já era para estar sendo impactado profundamente. Mas não se vê esse impacto no comportamento, na corrupção do nosso país. Igrejas cheias. Será que estão vivendo uma fama de vivo, quando na verdade estão mortos? Como é que está a nossa igreja? Lamentável é ter apenas a fama. E agora essa igreja, então, está nesse grande perigo de ser julgada pelo Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver atento, virei como um ladrão. A figura de Cristo vir como um ladrão aparece muitas vezes na Bíblia, na palavra de Deus. Qual é a ideia e o conceito? Não tem nada a ver com roubar. Tem a ver com o fator surpresa. Ladrão sempre vem na surpresa. Pega nos despreparados, desprevenidos. Essa é a ideia. Temos que tomar cuidado, porque a graça do Senhor é graça, ela se estende enquanto Ele assim desejar. Graça não é dívida. O Senhor não é obrigado a estender a graça dele nem mais um minuto. É favor imerecido. E há um momento quando Ele pode agir contra a igreja. Poderei vir e o Senhor vir dar o golpe de misericórdia na igreja. É preciso estar atento ao perigo. Você está morta. Isso pode acontecer. Mas no meio desta carta e desta palavra tão difícil, há uma notícia maravilhosa. Uma notícia maravilhosa. Jesus vai dizer em seguida: fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Opa! Parece que o Senhor Jesus captou um pequeno pulsar. Não foi ainda completamente. Ainda uma pequenina batida lá, estou sentindo, no pulso. Fortaleça o que resta. Meu irmão, minha irmã,
em frente à morbidez da igreja. Empenhe-se na restauração. Ainda é tempo, ainda é tempo. Há uma enfermidade na igreja de Sardes. Não achei suas obras perfeitas. Não achei suas obras perfeitas. O que seriam obras imperfeitas? Obras têm a ver com o quê? Com aquilo que fazemos, com os frutos, aquilo que então nasce de uma vida com Deus e leva-nos a comportamentos e atitudes. Isto envolve o amor, isto envolve o testemunho fiel, isto envolve o cultuar firme, comprometido e também dedicado. Isto envolve perseverança, isto envolve fidelidade a Cristo. Obras. As suas obras não estão perfeitas. Você está enferma, profundamente enferma, à morte, mas ainda resta algo. Está para morrer, mas é possível resgatar, é possível restaurar. Meu irmão, minha irmã, restauremos sempre a igreja. Empenhe-se em restaurar a igreja. Esta é a maravilhosa notícia. Ainda há o que salvar. E aí o Senhor Jesus Cristo aponta as atitudes restauradoras. Quais são as atitudes que restauram a igreja? Podemos olhar aqui ele colocando 5 imperativos, verbos imperativos, ordens. Primeiro, esteja atento. Esteja atento, isto é, enxergue as coisas como são. Verifique as coisas, vigie as coisas como elas estão. Enxergue o perigo. Veja a condição necessária da igreja. Estar atento. Aliás, a cidade de Sardes sofreu na sua história 2 momentos de derrotas porque não estiveram atentos. A cidade de Sardes fica numa montanha rochosa, onde então, naqueles tempos antigos, era algo que a tornava invulnerável, difícil de ser derrotada. Mas havia entre as rochas, na parte de trás, uma pequena passagem. E 2 vezes, uma no século 6 a.C., o exército de Ciro, o líder da Pérsia, cercou a cidade, não conseguia derrotá-la, até que um dos seus soldados descobriu, ao ver até um soldado de Sardes ir buscar um capacete que ele havia derrubado, viu que ele caminhou numa direção, e esse soldado então de Ciro foi e viu que havia uma passagem ali, e à noite entraram por aquela passagem pequena, escondida, e derrotaram a cidade. E outra vez isso vai acontecer no século IV antes de Cristo, na mesma forma, com Antíoco dominando a cidade. Uma cidade que 2 vezes foi derrotada. Por quê? Não esteve atenta, não esteve vigilante. Dormiu e foi derrotada. Uma palavra, então, que para eles era muito relevante, fazia muito sentido, mas faz para nós. Esteja atentos, crentes que estão dormindo, enquanto a igreja vai para o buraco, e participam do processo de morbidade da igreja. Meu irmão, você está atento, você está se empenhando na restauração, mas o Senhor Jesus Cristo não diz apenas esteja atento, mas ele diz fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. Aquilo que podemos resgatar é aquilo que então ainda vale a pena ser resgatado. Vamos empenhar nisto. Empenhe-se na restauração. Fortaleça o que resta. Arrependa-se. É preciso deixar o estado em que se está e partir-se para um estado novo. Arrependimento não é apenas lamentar a condição. As pessoas às vezes pensam em arrependimento nesse sentido. Arrependimento não é apenas lamentar a condição. Arrependimento é deixar a condição e abraçar uma nova condição. Aí sim é o verdadeiro arrependimento. Arrependa-se. E mais, diz ele ainda, lembre-se do que recebeu e ouviu. Essa igreja, hoje afastada das verdades do Evangelho, da palavra de Deus, recebeu e ouviu o Evangelho no passado. Não somente recebeu, mas ouviu. Essa é uma igreja que tinha o contato com o apóstolo João, uma igreja que ouviu a mensagem apostólica e um dia abraçaram, receberam a mensagem apostólica, mas abandonaram aos poucos a mensagem apostólica, a palavra de Deus, do Evangelho,
da vida transformada, do comportamento mudado em Cristo, do compromisso com a igreja, com o fervor da oração, abandonaram tudo isso, foram se acomodando a um outro tipo de modelo de ser igreja, de serem crentes. Um modelo que, na verdade, não é um modelo. É preciso se lembrar do que recebeu, voltar à verdade do Senhor. E por último, o Senhor Jesus Cristo diz: obedeça. Então, ao se lembrar das verdades, obedecer. Não apenas dizer: essa é a verdade, olha como é que era a verdade, veja só como é que... Não, esta é a verdade nossa agora, nós vamos viver por ela e viver conforme ela. Aí está o Senhor Jesus Cristo, então, colocando para a igreja atitudes restauradoras. Esteja atento, fortaleça o que resta, arrependa-se, lembre-se do que você recebeu e ouviu e obedeça. Atitudes restauradoras. Empenhe-se na restauração. Você é alguém empenhado na restauração? Você é empenhado em levar a igreja a mais e mais morbidez? Quem é você? Que igreja somos nós? Que igreja somos nós? Em frente à morbidez da igreja, eis o chamado da palavra de Deus para você nesta manhã. Seja um dos fiéis. Seja um dos fiéis. É você um dos fiéis. O Senhor Jesus Cristo vai a Sardes e faz esse diagnóstico, essa análise da igreja. E um estado lamentável é encontrado naquela igreja. Mas no final do diagnóstico, da análise, da avaliação dele, há uma palavra maravilhosa. No entanto, uma situação adversa vai ser apresentada. Até aqui foi apresentada uma situação, um estado lamentável daquela igreja, mas agora algo diferente. No entanto, você tem aí alguns poucos que não contaminaram suas vestes. Louvado seja Deus, porque sempre há alguns poucos. Alguns poucos. Seja você... Se a igreja estiver no estado de morbidez, seja você achado entre aqueles poucos fiéis e não entre os mórbidos. É você achado entre os fiéis, se o Senhor Jesus Cristo analisar essa igreja aqui hoje. Esses não contaminaram suas vestes. Uma indústria forte em Sardes, sabemos, era a indústria da lã e da tecelagem. Então, quando ele traz a figura de vestimento, faz muito sentido para eles, é uma ilustração forte. Eles não contaminaram suas vestes. Há alguns poucos. Nas Escrituras Sagradas, quando nós lemos o Velho Testamento, há a figura do remanescente fiel. Todas as vezes que Israel estava longe do Senhor, entrava na morbidez total, a Bíblia sempre aponta que havia o remanescente fiel. Quando tudo estava perdido, havia alguns poucos que não tinham ido, que estavam firmes no Senhor. Tem aí em Sardes alguns poucos. Lamentável que são poucos, mas são poucos fiéis. Você está entre os fiéis, em frente à morbidez da igreja. Seja achado entre os fiéis, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus Cristo avaliar nossa igreja, que você não esteja entre os infiéis. Os fiéis têm um futuro glorioso. Diz o Senhor Jesus Cristo, eles serão vestidos de branco. Vestidos de branco. Vestir de branco é usado muito com sentidos diferentes nas culturas e com significados diferentes. O que é que quer dizer vestidos brancos na palavra de Deus? Particularmente no livro de Apocalipse. Diversas vezes aparece o vestir-se de branco no Apocalipse. Quer dizer algumas coisas. Primeiro, a pureza. Termos sido purificados, transformados em Cristo. Quer dizer vitória. Nós estamos na história vitoriosa, a história de Jesus Cristo, aquele que vence e vence eternamente. Vestido branco quer dizer isso, pureza, vitória. Quer dizer festividade, alegria, porque na vitória não há tristeza.
Quer dizer também, no Apocalipse, ressurreição, porque é a vitória, inclusive, sobre o último inimigo e o maior deles, a morte. Futuro glorioso. Esses poucos fiéis estarão vestidos de branco. É você um dos fiéis? Você está e estará vestido de branco, andará com o Senhor em vestidos brancos eternamente. E mais, o nome deles será mantido no livro da vida. No livro da vida. O livro da vida aparece nas Escrituras diversas vezes, é uma figura muito comum. Nós encontramos, por exemplo, no Salmo 69, verso 28, fala do livro da vida. Um dos primeiros lugares que nós encontramos está em Êxodo 32, verso 33. E em Êxodo capítulo 32 é aquele acontecimento, é narrado ali naquele capítulo, quando Moisés está no Monte Sinai, recebendo a lei do Senhor, e ele desce do Monte Sinai para encontrar o povo de Israel todo cultuando um bezerro de ouro. E, inclusive, praticando libertinagem ali, um grande carnaval. E é aquele momento de confrontação difícil, terrível, que Moisés faz. E Deus vai dizer, através de Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Naquela condição, naquele quadro lamentável, essa palavra é dada. Então aqui surge de novo em Sardes o livro da vida. O Senhor Jesus Cristo diz: eles serão vestidos de brancos e o nome deles será mantido, vai permanecer no livro da vida, o registro das coisas eternas. Aliás, em Atenas havia o livro, naqueles tempos, o livro dos cidadãos. E quando um cidadão era condenado à morte, no mesmo momento o nome dele era tirado do livro dos cidadãos de Atenas. Diz o Senhor: esses poucos fiéis andarão em branco, se vestirão em branco, e o nome deles permanece no livro da vida. E mais, e finalmente, a última palavra tremenda e maravilhosa: e os reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Eu vou os reconhecer diante do meu Pai e dos seus anjos. A palavra reconhecer aí poderia ser traduzida mais literalmente: confessarei eles diante do meu Pai. E a ideia e o termo é homologar. Nossa palavra homologar vem do grego e é a palavra que se acha aqui. Homologar, isto é, eu vou testemunhar a favor deles. Jesus Cristo, então, como nosso grande intercessor diante de Deus, aquele que nos torna aceitável diante de Deus, estamos na presença de Deus hoje e para sempre. Eu vou testemunhar, eu vou confessá-los diante do meu Pai, vou interceder por eles. Eles estarão em ótima condição diante do meu Pai, diante de Deus, porque eu, que morri por eles, estarei ali como grande defensor e intercessor deles. Fiéis, vivendo um futuro glorioso, meu irmão. A história vitoriosa, persevere nela, não se afaste dela. Enfrente a morbidez da igreja, atente para o perigo, empenhe-se na restauração, seja um dos fiéis, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E que jamais a morbidez tome conta de nós e muito menos desta igreja. Não seria triste e lamentável alguém voltar aqui, daqui 5 anos, 10 anos, e encontrar 50 pessoas aqui? Não seria lamentável daqui 20 anos alguém voltar e encontrar um prédio fechado, abandonado? Cuidado, atente para o perigo. Começa na sua vida o problema. Começa na sua vida o problema. Começa na sua vida o problema. A morbidez da igreja passa por você. Atente para o perigo, empenhe-se na restauração, não seja um agente da piora, mas da melhora. E mais, mesmo que todos vão, não vá você. O Senhor tem os seus fiéis, seja achado entre eles. Vem à minha mente, recordo mais uma vez a história dos pregadores antigos. E a historinha diz que havia uma igreja numa cidade pequena que estava em estado crítico.
para fechar as portas. Um pastor experiente que se aposentou foi desafiado a ir lá e tentar levantar aquela igreja. E ele aceitou o desafio e foi. Logo percebeu que o estado era difícil daquela igreja. Ele começou a visitar os membros da igreja. A igreja era reduzida a umas 5, 6 famílias. Visitou um, visitou o outro. Visitou um que era sitiante. E o sitiante ali na visita do pastor, com jeito, conversa vem, conversa vai, deixou bem claro que ele está muito cansado, o sítio dá muito trabalho, chega no domingo, ele quer descansar, por isso não está na igreja. O pastor foi visitar o outro membro, que era um lojista. O lojista tinha experimentado um progresso, uma prosperidade material muito grande, agora tinha conseguido inclusive comprar um carrão, e então ele agora estava só fim de semana, visita parente não sei onde, programa de passeio não sei onde, tinha dinheiro, tinha carro, e podia ir, podia vir, e por isso não podia estar muito com a igreja mais. O pastor visitou o membro que era açougueiro, e o membro que era açougueiro falou: pastor, eu preciso abrir meu açougue, porque eu tenho uns 3 e 4 fregueses que fazem questão de comprar carne domingo de manhã. E então, eu tenho que abrir o açougue, pastor, é difícil, e geralmente eu não consigo deixar com o empregado, e então, por isso tem prejudicado minha participação com a igreja. O pastor visitou também o outro que era vendedor. O vendedor confessou que, na verdade, ele estava muito desanimado com a fé cristã, com a igreja, não tinha energia mais, vida, fervor espiritual na vida com Cristo, tinha perdido tudo isso, por isso não ia à igreja. O pastor visitou o outro que era um mecânico, e o mecânico deixou bem claro o pastor que ele não ia à igreja porque umas coisas tinham acontecido, estavam fazendo as coisas de um jeito e algumas coisas lá, que ele não concordava, e ele estava com bronca com a igreja. Não sei se era o lugar que as cadeiras eram colocadas, não sei se era o tipo de música, não sei se é que o pastor tinha pregado sobre dízimo, alguma coisa tinha azedado o rapaz. O pastor insistiu, mas percebeu que estava dando soco na ponta de faca e chegou à conclusão: não há esperança para essa igreja, vamos fechar. Mas o pastor fez uma segunda visita a todos e disse para eles: olha, não vou incomodar mais vocês, é a última vez que eu venho. E venho com um pedido encarecido. Nós vamos fazer um culto de encerramento da igreja. E gostaria que você estivesse lá. É a última vez. Você não sei mais, nunca mais. Não, uma vez só, por favor. E foi realizado o culto. E quando eles chegaram, aquele grupo chegou para cultuar o culto de fechamento, o sepultamento da igreja. O pastor havia colocado na frente um grande caixão fúnebre. Grande, tamanho maior. E o culto aconteceu e todos preocupados com aquele caixão lá na frente. Quando o culto terminou, o pastor disse: antes de vocês ir embora, quero desafiá-los, convidá-los a mais um passo. Eu vou abrir o caixão e eu quero que vocês vejam a igreja morta e vocês vejam o que matou a igreja. O que matou essa igreja. O pastor abriu o caixão, fizeram uma fila, todos muito curiosos para ver o que estava lá dentro. E cada um que olhava saía com o rosto franzino e cara de bravo. No fundo do caixão, o pastor colocou um espelho. Verso 2, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Verso 4, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco,
pois são dignos. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta igreja. E jamais, Senhor, a vitória do passado seja a nossa vitória final, mas que sejamos vencedores a cada dia. A minha oração, Senhor, é por aqueles que estão letárgicos, infiéis, cheios de enroscos, complicações, desculpas. Ó Deus, que o Senhor desperte a todos nós e que possamos ser uma igreja que o Senhor olhe e possa dizer com toda afirmação: está viva. Por isso eu peço, Senhor, que Teu Santo Espírito aplique a mensagem a cada coração aqui. Hoje, cada dia, que jamais nos esqueçamos da igreja de Sardes, Senhor. Que essa mensagem esteja sempre no nosso coração, semana a semana, dia a dia, onde formos, onde estivermos. Que pensamento que é arrazoado possa bater em nossas mentes, que ali a mensagem de Sardes, a Tua palavra, fale ao nosso coração e à nossa mente. Aviva no Senhor, fortalece no Senhor, que possamos ser achados entre os fiéis, aqueles que vão andar de vestidos brancos, aqueles pelos quais o Senhor poderá confessar como teus diante do Pai. Que o futuro glorioso seja nosso, Senhor. É a nossa oração em Cristo. Amém.